Muito bem, estava lendo, vamos lá. Pessoal, é um vídeo rápido, não é uma aula, não. É apenas um vídeo às vésperas da prova, com a intenção de refrescar a memória de vocês com algumas dicas, acreditando que algumas coisas que nós vamos comentar aqui podem aparecer na prova domingo. Então vai ser interessante, né? Vai ser bem interessante se vocês se depararem com algumas situações na prova que serão discutidas aqui. Então é um vídeo de dicas, vou concentrar as dicas em redação na parte inicial e língua portuguesa depois, mas é evidente, quando eu falo de redação, vou falar de língua portuguesa também. Fiz uma separação de 7 tópicos para um e para outro, né? 7 tópicos de redação, 7 tópicos de língua portuguesa. Mas as coisas ficarão entrelaçadas, vão se comunicar o tempo todo. Legal? Então olha só, o que eu queria mostrar para vocês. Olha só, aí é uma capinha, né? Eu coloquei aqui, baseado inclusive nas perguntas que me fazem muito, né? Muitas perguntas por e-mail, pelas redes sociais, questão da redação, da estrutura mesmo do texto. Tenho observado que muitas pessoas estão dominando essa parte de estrutura textual. A banca Selecom, ela não complica muito, né? Não é de ficar inventando muita moda, então vai pedir um texto dissertativo argumentativo, ia sair um informativo aqui, mas você esquece. E o texto dissertativo argumentativo, ele necessariamente tem que ter um parágrafo de introdução, né? Você vai ter que fazer uma introdução, e depois você faz o desenvolvimento, né? O famoso int 10, e depois, claro, por último você conclui. Alexandre, mas aí eu tenho necessariamente que fazer 3 parágrafos? Não, você não tem necessariamente que fazer 3 parágrafos. Você tem que fazer introdução, desenvolvimento e conclusão. Quantos parágrafos você vai fazer na introdução? Quantos parágrafos você vai fazer na conclusão? E no desenvolvimento você fica livre, fica à vontade, claro. Um bom senso, né, para não ficar inventando moda também. Mas você não tem assim uma determinação, algo pré-estabelecido. Você tem que fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, senão a nota vai ser baixa. Você tem que fazer 3, você tem que fazer 1. Não há uma quantidade determinada. Qual é a recomendação que nós, professores, costumamos passar em relação a isso? O parágrafo de introdução bem objetivo, para você sinalizar para o examinador que você entendeu qual foi a proposta, você entendeu o que a banca está solicitando no tema. Você faz um parágrafo bem objetivo, vou passar aqui para você. Faz o desenvolvimento no segundo parágrafo, e aí o ideal é que você faça pelo menos, né, 2. Se quiser fazer 3, fica à vontade. E você depois faz uma conclusão. Mas assim, como é que você estrutura? Na introdução você apresenta o tema, você sinaliza para o examinador que você entendeu a proposta. No desenvolvimento, galera, olha só, nos parágrafos, vou botar nos parágrafos, tá, de desenvolvimento, é muito interessante que vocês concentrem a atenção na ampliação. Como o próprio nome diz, né, o desenvolvimento vai aprofundar, vai ampliar o que vocês escolherem para sustentar a tese de vocês. Eu vou falar mais para frente nos tópicos 6 e 7 aqui, ó, sobre a importância dessa profundidade na argumentação, porque eu tenho visto muita gente pecar nas redações por confundir, de certa forma, exposição de fatos com argumentação. E aí é um grande perigo, né? Quando a redação chegar lá para você, chegou o momento da redação, né? Já fez a prova objetiva, já marcou lá o cartão resposta, vai pegar a redação para fazer, e aí é outra pergunta que me fazem com frequência, né? Eu faço a redação primeiro, eu faço a prova primeiro. Você faz o que você quiser, a ordem é você que determina. Não existe uma receita de bolo com relação a isso. O que é bastante comum entre os professores é a ideia de que a redação fica por último, porque nem todas as redações serão corrigidas, né? Então não adianta muito você caprichar na redação, fazer uma redação nota 10, nota 100 no caso, né? Se não for bem na prova objetiva. Então capricha na objetiva, dá o seu máximo para na redação, né, para você ficar numa classificação que
permita a correção do seu texto. E aí chegou lá a redação, viu o tema, e aí muita gente opta, na hora de fazer a explanação, na hora de preencher aquelas 25, 30 linhas, muita gente opta por apresentar fatos, por relatar fatos e expor fatos. Está errado usar fatos na redação, apresentar fatos na redação? Não, galera, assim, não há um erro, evidentemente. Você vai contar um fato na redação, você não está errando. Mas não perca de vista que a sua missão é defender uma tese apresentando argumentos consistentes. Você não vai permitir que os fatos se sobreponham à sua opinião. A sua opinião tem que ser a estrela principal, digamos assim, da cena, sabe? Assim, tem a cena com o protagonista e tem os coadjuvantes. Os coadjuvantes estão ali dando suporte ao protagonista na cena. É isso. Os fatos são coadjuvantes, eles estão ali dando suporte ao seu posicionamento, à sua opinião. Então você vai opinar sem medo, com clareza, com firmeza, e vai, no desenvolvimento, apresentar para a banca examinadora os argumentos que convencem o leitor do seu texto daquilo que você está falando, né? De que o que você está dizendo faz sentido, procede, tem fundamento. Então é muito mais confortável apresentar fatos, porque aí você expõe conhecimento. Legal, é bom você expor conhecimento, mas a estrela principal da cena não é a exposição de conhecimentos, não é a exposição de fatos, não é uma enumeração de sugestões. A estrela principal do seu texto tem que ser a sua opinião, calcada em argumentos sólidos e consistentes. Mais para o final, vou voltar aqui para o slide, daqui a pouco, tá? Não vai demorar muito não. Eu vou aprofundar esses tópicos 6 e 7 aqui com vocês. Assim vocês não veem nada, né? Assim eu passei o slide. Vocês vão ver aqui quando eu falar do 6 e do 7 que nós temos que tomar muito cuidado com esses dois elementos para que a nota da redação não seja uma nota distante da nota máxima. Os tópicos 6 e 7 são importantes, tá? Mas dando sequência à ideia de responder as perguntas que são enviadas, então estrutura do texto, para fechar, para ficar claro: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução você apresenta o tema de forma objetiva, clara, já deixa ali claro também o seu posicionamento, desenvolve com argumentos e no final conclui retomando o tema e fazendo considerações finais. Tá legal? Beleza. Deem muito valor, muito mesmo, tá, ao uso de conectivos. A Selecom, ela divide a correção da redação em correção formal e correção de conteúdo, e na parte de correção formal ela valoriza muito essa progressão textual que se dá via emprego de conectivos, por exemplo. Sendo mais específico, no uso de conectivos, é interessante você marcar para o examinador as transições que você faz no texto. E aí alguns pecados que eu tenho visto em algumas redações, vale a pena mencionar isso, claro que eu menciono na correção da redação enviada, né? Mas vale reforçar o seguinte, pessoal, olha só, alguns conectivos não fazem muito sentido se você não trabalhar, por exemplo, não faz sentido você usar conectivos de oposição se você não trabalhar fatos que estão numa relação de contraste, de oposição. Então a pessoa discorre sobre algo negativo no parágrafo 2, ela mostra um cenário ruim, mostra uma situação desagradável, uma situação absurda às vezes, tá lá, um segundo parágrafo, né, um primeiro parágrafo de desenvolvimento, nitidamente priorizando, valorizando aspectos negativos. Aí ela vai começar o terceiro parágrafo, coloca assim: todavia, entretanto, contudo, e continua numa pegada negativa, continua apresentando problemas relacionados ao tema, absurdos relacionados ao tema. Qual o sentido desse todavia se você não fez uma transição de algo negativo para positivo ou de positivo para negativo? Não faz sentido nenhum. Então, na hora de utilizar os conectores, pensa, avalia se aquilo que está entrando está realmente conectando fatos que são explicitados, que estão numa relação explicitada pelo valor desse conectivo. Não faz sentido usar um conectivo adversativo se você não faz transição de fatos que estão numa relação adversativa, de oposição, de contraste. Às vezes a pessoa aprende algumas ferramentas em aulas de redação, aí na internet mesmo, né? Cheio de aula com dicas miraculosas, né? Faça a redação em 20 minutos mesmo sem saber nada sobre o tema. O que me impressiona não é a pessoa
se dispõe a fazer um vídeo sobre isso. O que me impressiona é o fato de ter gente que acredita, né? Porra, aí a pessoa vê e acredita. Você não sabe nada sobre o tema, não tem como você fazer a redação minimamente decente, né? O examinador não é criança, não é nenhum analfabeto. Fica nítido quando a gente escreve sem entender sobre o que está escrevendo, então não se iluda. Mas enfim, aí nessas aulas é muito comum ficar aquele monte de dica. É consenso que quer sair do 0 a 0, começa a redação lá, é consenso que é notório que. Aí a pessoa escreve é notório que e logo após o que escreve algo que não é notório, que não é consenso. Faz sentido. Aí para fazer a transição, aí o cara decora um monte de elementos, inclusive eu vi muita gente usando, né? Destarte, sabe, aquela redação assim com todas as palavras do dia a dia, do cotidiano, palavras normais, acessíveis. Aí o cara ouviu o Destarte numa aula, leu o Destarte num texto, aí acha que fica legal colocar na redação Destarte. Fica mais um tom de presepada do que um tom de texto convincente. Ademais, aí usa um ademais sem acrescentar. Falou lá sobre algo, aí ademais e não acrescenta nada. O que esse ademais está fazendo aí? Então, galera, usar os conectivos é importante, mas assim a gente tem que usar com coerência, com lógica e verificar se realmente os fatos conectados por esses conectivos apresentam a relação que esses conectivos vão ajudar a explicitar. Senão fica incoerente, senão vocês vão perder pontos. É para usar, mas é para usar, claro, com coerência. Beleza? Que mais? Vamos lá, vamos acelerar, senão não vai dar tempo, né? Bem rapidinho. Cadê? Aqui, ó. Períodos curtos. Por que eu coloquei aqui períodos curtos? Né? O que eu quero dizer com esse tópico 3? Vou apagar aqui que está um monte de marcação. Tópico 3, períodos curtos. Por que é proibido fazer período longo? Está errado se eu fizer um período longo? Como assim? Eu tenho que fazer todos os períodos curtos com uma oração só? Não, de novo, não é receita de bolo, não é nada engessado. Não estou aqui fazendo esse vídeo às vésperas da prova para cercear o seu talento, para colocar você dentro de uma redoma, nada disso. A dica aqui se justifica pelo seguinte, galera, eu tenho visto muita gente esticar demais o período, e essa mania de esticar demais o período normalmente traz, como consequência, traz alguns efeitos nocivos, como por exemplo, erro de pontuação. Fica um período longo, a pontuação não fica ajustada, não é todo mundo que sabe pontuar bem um texto, usar as vírgulas adequadamente, estica demais o período, ambiguidade, né? Usa lá um elemento de retomada, só que esse elemento de retomada ele se refere ao elemento X na linha 18, só que esse elemento de retomada está na linha 22. E aí o elemento de retomada na linha 22, ele se refere ao X na linha 18, que a gente faz esse exercício de dedução, lê o texto para entender, mas tem um monte de substantivo entre a linha 18 e a linha 22 que poderia, né, vários substantivos que poderiam ser retomados por aquele elemento. Fica confuso. Eu fiz várias observações sobre isso nas redações comentadas aqui no Gabaritando. Então, muito cuidado com esses períodos longos. Isso não significa que você vai escrever todo o seu texto com sujeito, verbo, complemento, ponto final. Aí o outro período, sujeito, verbo, complemento, ponto final. Agora eu vou mudar um pouquinho, adjunto adverbial, verbo, sujeito, ponto final. Não é isso. Não é para você fazer sempre períodos simples, não está proibido você fazer um período com 3, 4 orações, não é isso. Mas controle isso. Na hora de fazer o rascunho e antes de passar para a folha definitiva, verifique se alguns períodos não podem ser quebrados ali, se algumas ideias não podem ser separadas mesmo. Com um ponto final você interrompe e retoma no período seguinte. Porque se você enxugar, se você encurtar o período, fica mais fácil você mesmo, você mesma, perceber problemas de concordância, de pontuação, problemas de ambiguidade. Você mesmo vai ler e vai perceber que aqui ficou muito grande, está meio embolado, vai fazer confusão. Lembre-se de que o examinador é um sujeito estressado, é um profissional extremamente revoltado com a vida, não é uma pessoa feliz, então ele está ali o dia inteiro corrigindo vários textos sobre o mesmo tema. A paciência é quase zero, então ele não vai ficar ali fazendo exercício de dedução, mas espera aí, ele está colocando aqui na linha 22 esse elemento que está retomando quem? Eu vou voltar aqui para ver. Não, ele não vai fazer isso. Se ele bater os olhos ali e não ficar claro qual é o referente daquele pronome relativo, daquela palavra que você usou, ele não vai reler com calma, com paciência para ficar tentando entender o que você disse. Não existe isso. Então, tente escrever com clareza, e os períodos curtos contribuem
para que você seja mais claro ou mais clara. Repito, não estou dizendo que é proibido fazer períodos longos, não estou dizendo que é errado fazer períodos com 4, 5 orações. Se quiser fazer, faça, esteja livre, esteja à vontade, mas preste bastante atenção para não comprometer a clareza, para não confundir a cabeça do examinador, não errar a pontuação, concordância, vários erros de concordância. Vou até falar de uma situação específica de concordância agora, dentro dessa discussão. Tá? Então, períodos curtos, valorize esse tópico 3. Aqui, galera, eu marquei o tópico 4, verbo pronome ser, estou vendo muita gente errar isso. Sabe aquela situação, quando você coloca assim, o sujeito coloca assim na redação, espera-se com tudo isso, bons resultados, espera-se bons resultados. Sempre que você usar verbo mais ser, se você não quiser correr risco, né, joga na voz passiva analítica, né, bons resultados são esperados. Por que eu estou sugerindo isso? Porque quando você joga na analítica, quando você joga na passiva analítica, dificilmente você erra a concordância. Dificilmente alguém diz assim, bons resultados é esperado. Mas na sintética, espera-se bons resultados, muita gente erra porque a pessoa não percebe que, na verdade, o sintagma bons resultados é o sujeito. E esse sujeito no plural leva a forma verbal esperar ao plural. Esperam-se bons resultados, essa é a forma correta. Só que a gente no dia a dia está cercado de mensagens com o verbo no singular. Há casos em que o verbo deve ficar no singular mesmo, quando a partícula ser, em vez de ser a passivadora, indetermina o sujeito. E na hora da redação, considerando todo o contexto, a tensão, a espaço, tensão, com S, né, envolvida, todo o estresse, né, é querer demais, né, é exigir demais que a pessoa ali na hora pense em partícula passivadora, em partícula de determinação do sujeito. Ali você está preocupado com clareza, com conteúdo consistente. Então, evite, né, troque, né, aguardava-se as respostas. Não, as respostas eram aguardadas, que aí você consegue fazer a concordância de forma correta. Muito importante trocar ou pensar na troca do verbo com a partícula ser, se for uma partícula passivadora, claro, pela passiva analítica. Agora é óbvio, né? Não estou dizendo que se você fizer a passiva sintética está errado. Se você se garante, né, sabe, está atento ou atenta à concordância, use a passiva sintética à vontade, não tem problema nenhum. Mas redobre a atenção, principalmente se afastar, né? Muito comum, já vale até como dica da prova de português, né? Se cai uma questão de concordância verbal, muito comum esse afastamento causando confusão na concordância. Espera-se, vírgula, conforme dito na última reunião, vírgula, bons resultados. Quase ninguém corrige esse espera, que está errado. Bons resultados são esperados, então esperam-se bons resultados. Beleza? Muito cuidado com isso aí. Que mais? Galera, tenho visto também muita gente errar aqui na anteposição. Só que falar isso, né, meio não, é muito vago, né? Como é que é, Alexandre? Anteposição, o que você quer dizer com isso? Anteposição? Não entendi. Mais a parte de concordância. A parte de concordância aqui em anteposição, tenho visto muita gente dar mole. Por exemplo, portanto, na conclusão, isso é muito comum. Portanto, é necessário. Portanto, então, com tudo que foi exposto, fica claro que é necessário uma intervenção do poder público. Opa! O que é necessário? Uma intervenção. Então, galera, é necessária uma intervenção. Essa concordância é difícil mesmo. A gente no dia a dia não está muito preocupado com isso. A gente erra isso o tempo todo. Jornalista erra isso o tempo todo. Mas na redação, ser punido por isso, né, não é legal. Então, assim, quando você pensar, na hora da prova lá na redação, pensar em colocar é necessário, para, respira, conta até 5, respira de novo e pergunta para você mesmo, para você mesma, o que é necessário? O que eu estou dizendo que é necessário? Vai procurar, pode ser que venha depois, muito depois, a intervenção do poder público. Opa, a intervenção é feminina, então você vai lá, é necessária. Beleza? Muito cuidado, a galera tem errado isso demais. Claro, eu estou falando isso para o necessário, que é o que aparece na minha memória aqui agora, mas vários casos de anteposição, às vezes o sujeito é plural. Uma redação com a qual eu tive contato há poucos dias, né? O aluno colocou acabou, acho que ele botou não era acabou, era outra coisa, terminou no singular, e lá na frente ele botou o sujeito no plural.
terminou conforme o previsto as mudanças no sistema. Não, terminaram. As mudanças terminaram. Essa anteposição do verbo em relação ao sujeito, do adjetivo em relação ao substantivo, isso é uma casca de banana, né? Óleo na pista. Então, se na hora da redação ali, fazendo um rascunho, você perceber que você vai lançar mão dessa estrutura, com o verbo antes do sujeito, com o adjetivo antes do substantivo, para, respira, pergunta para esse verbo, cadê o sujeito, concorda, pergunta o adjetivo, cadê o substantivo, faz a concordância direitinho, beleza? Mas, em relação à redação, mesmo assim, eu já vou entrar na parte de língua portuguesa, eu queria destacar com vocês aqui, conversar rapidinho, sempre rapidinho, né? Aula de dicas. Galera, os tópicos 6 e 7 me preocupam, eu acho que são os tópicos que a gente pode usar aqui para concentrar nosso bate-papo, nosso rápido bate-papo véspera de prova, que é algo que me preocupa porque eu tenho visto assim, a galera errar muito nas redações ou deixar de conseguir nota máxima. Você vê às vezes que a redação é uma redação boa, a pessoa escreve bem, tem clareza, tem um bom vocabulário, domina regras gramaticais, mas não chega à nota máxima porque falta consistência na argumentação. E o que a gente quer dizer com falta consistência na argumentação? O que você pode fazer para encantar, ou pelo menos para não permitir que o examinador puna você suprimindo pontos, né? Na parte de correção formal, uma banca até estranha, né? Ela dá 60 pontos para a parte gramatical e 40 para a parte de conteúdo. Não é muito comum isso, né? O conteúdo deveria valer muito mais, o conteúdo é mais importante. Então, para os 40 de correção de conteúdo, pense em algumas situações. Por exemplo, se o tema for um tema problema, e é comum ser um tema problema, bem comum inclusive ser um tema atrelado à atividade que você vai exercer, à atividade relacionada à polícia penal, é bem comum. Não estou dizendo que vai ser, não estou garantindo que vai ser ou tem que ser, não é isso. Estou dizendo que é comum. Pode ser que o tema não tenha nada a ver com a polícia penal, mas em 99% dos casos tem relação. Então é apresentado um problema a você no tema. Então na hora de discorrer sobre isso, você faz a introdução deixando claro que entendeu qual é o tema, já deixou ali uma sugestão de posicionamento, uma indicação de posicionamento. Quando você for desenvolver, reflita sobre, por exemplo, expor o problema pensando no porquê da ocorrência desse problema. Por exemplo, a gente fez aqui um treinamento sobre superlotação do sistema carcerário. Foi um dos temas que o Gabaritano ofereceu para os alunos. Redação sobre superlotação, as condições precárias dos presídios, sistema carcerário, né? Em geral. Eu vi predominar um posicionamento, uma estratégia de exposição, dizendo ali o que falta, dizendo aquilo que é sonegado, direitos básicos sonegados ao encarcerado, muita gente mostrando inclusive conhecimento na área jurídica, dizendo que muita gente está ali sem que tenha havido o julgamento, enfim, várias pessoas aproveitando para exibir conhecimento na área do direito, várias pessoas expondo fatos, mas assim, a gente já se perguntou, né? Você já se perguntou por que o sistema carcerário é do jeito que é e a quem interessa que seja assim? A consistência na argumentação, ela muitas vezes é fruto desse tipo de questionamento. Se é assim, se ocorre, se isso vem ocorrendo há muito tempo, tem alguém sendo beneficiado. Tem quem, né, ou há quem se beneficie. E talvez seja uma boa estratégia jogar o foco para isso. Jogar o foco nessa ideia. Porque senão a gente fica muito dentro do mais do mesmo. Nossa, o sistema carcerário não ressocializa. Nossa, o sistema carcerário é uma escola do crime. Nossa, o sistema carcerário tem muitos problemas relacionados à área da saúde. Nossa, o sistema carcerário não oferece oportunidade de trabalho. Nossa, a sociedade tem preconceito contra a pessoa que cumpre pena.
Essa lista não é nada absurdo, não é errado, não faz mal ao seu texto, mas é mais do mesmo. Você não está acrescentando muita coisa, você não está aprofundando, você não está sendo consistente. Acho que é legal a gente pensar assim: por que funciona dessa forma? Por que não funciona como deveria? Por que o Estado sonega direitos básicos ou oferece um sistema carcerário superlotado? É isso, é fazer uma reflexão sobre isso e desenvolver alguma coisa sobre isso, para você jogar luz sobre algo diferente, sobre a raiz. Eu vejo muita gente também concentrar o foco em aspectos punitivos, né? Outro tema ali, a questão do feminicídio, na verdade era feminicídio, né? Acho que era feminicídio. E aí muita gente falando que para acabar com o feminicídio tem que punir mais, a lei tem que ser mais rigorosa. Pessoal, se a gente punir mais, está acontecendo, né? Ah, Alexandre, então tá errado sugerir mais rigor na lei? Não estou aqui discutindo assim, isso é certo e isso é errado. A minha proposta não é essa. Se tem a relação com o tema, se tem relação, se tem a ver com o tema, tá certo. Então é óbvio que você está discutindo um crime e você sugerir mais rigor, você não está fazendo nada errado. Mas aqui o papo, galera, não é assim certo e errado. O papo é nota alta e nota não muito alta. Argumentar com mais consistência e ser mais um na multidão, reproduzindo o que a multidão reproduz. Escrever algo que encante o examinador minimamente, ou escrever mais do mesmo, ou ser mais um na multidão. É isso. Então não é que seja errado falar de aspecto punitivo, claro que não. Às vezes o próprio tema, né, enseja uma pegada, uma sanha punitiva, mas a gente não investe em prevenção. E aí, ao investir em prevenção, ao sugerir aspectos preventivos, muita gente fala assim, genérico, sabe, propaganda de político, né? Educação, é necessário que o governo invista em educação. Fujam disso também, galera, olha só. Ah, tá errado dizer que o governo deve investir em educação? Não, mas assim, em vez de reproduzir isso, como se você estivesse fazendo campanha, por exemplo, talho, né? Educação, saúde e segurança, sabe? Temos que investir em educação, saúde e segurança, pelo fim da corrupção, por Deus, pelos valores da família, sabe essa idiotice que essa galera acredita? Assim, o eleitor acredita, né? Não, o examinador não vai acreditar nisso. Então, assim, você quer sugerir investimento em educação? Como? Por quê? Então, quando você fizer uma sugestão, quando você apresentar alguma coisa relacionada ao tema, veja se você respondeu por quê. É necessário que o poder público... Não. Por quê? Pois, uma vez que explique, justifique, senão fica uma coisa solta, genérica, e aí não convence. Então, para domingo, tá, eu queria deixar um pouco dessas dicas, né? A gente mistura um pouco gramática com redação, já eu passo para uma parte mais específica de gramática, mas eu queria que vocês refletissem sobre isso. E lá na hora, pegou o tema, começou a discorrer sobre o tema, vai desenvolver, vai argumentar, evite fazer uma construção, fazer um parágrafo, fazer um texto em que os fatos se sobreponham aos argumentos. Os argumentos devem se sobrepor aos fatos. Sabe aquele canhão de luz no palco? Você está vendo um show, aí tem lá uma banda com vários músicos, está na hora do solo de guitarra e vai aquele canhão de luz para o guitarrista, os outros músicos ficam na penumbra. É isso, galera. A argumentação é o seu solo de guitarra ali, né? Ou aquela analogia primeira que eu fiz da cena, né? O protagonista vai ficar com a luz em cima dele, os demais estão ali dando suporte. Dando suporte, é uma fala que é o gancho para o protagonista brilhar, é uma atitude de um outro ator ali que também vai ser o gancho para o protagonista. O protagonista da sua redação são os argumentos que você vai usar para convencer o examinador de que sua tese é uma tese válida. Outro tema que a gente usou aqui foi redução de maioridade penal. Eu corrigi excelentes redações de redução da maioridade penal contra e a favor. Achei interessantíssimo isso, para deixar claro que o problema não é você ser contra ou a favor, não é isso que está em xeque, é por que você é contra, por que você é a favor. Cultura do cancelamento, né? Foi outro tema muito interessante, muita gente condenando a cultura do cancelamento, chamando a atenção para a precipitação de alguns julgamentos, chamando a atenção para a ausência de defesa, né? O acusado não se defende, não dá tempo nem de se defender. Outros vendo que a cultura do cancelamento é uma oportunidade de dar voz a muita gente excluída, de jogar holofote, né? Jogar luz sobre temas que passam batido aí pela sociedade em muitos casos.
Então, ótimo, o problema não é ser contra ou ser a favor, pense nisso no mínimo. O examinador não está preocupado com o fato de você ser contra ou a favor, se for um tema que viabilize esse tipo de postura, tá? E sim, por quê? Sabe aquela coisa assim, mas por que você acha isso? Ah, porque sim. Não, fundamente, porque você vai expor ali, vai colocar em evidência argumentos que vão convencer o examinador da sua opinião. E galera, olha só, outra coisa importantíssima, por gentileza, não produzam sentenças que evidenciem uma confusão entre fato e opinião. Muita gente anda confundindo essas duas coisas. Fato é diferente de opinião. E eu poderia acrescentar aqui, também muita gente está confundindo preconceito com opinião, às vezes até crime com opinião. Então vamos esclarecer isso para fechar essa parte de redação e depois a gente passa para a parte de português, tá? É muito importante que você pense no seguinte: eu vi muita gente nas redações confundindo. A opinião é algo subjetivo, calcado em alguns valores adquiridos, em algumas crenças, em visões de mundo. Não deve ser confundida com fatos. Então, por exemplo, se há um estudo mostrando que com a entrada em vigor da lei seca houve redução no número de mortes nas estradas, fizeram um estudo, fizeram uma pesquisa e o resultado foi diminuição do número de mortes nas estradas após a entrada em vigor da lei seca. Não é a ocasião para eu discordo. Não é a ocasião para mas isso é a tua opinião. Não é opinião, isso é fato. É um fato. Isso não significa que você tenha que ser a favor da lei seca. Não estou dizendo isso. Você tem todo o direito de ser contrário. Eu sou contrário. E você tem que usar argumentos que convençam que, na sua opinião, a lei seca não é uma boa. Tá? Mas quando alguém aponta esses números e expõe esses dados, esse alguém não está opinando. A redução do número de pessoas mortas nas estradas devido à entrada em vigor da lei seca não é uma opinião. Percebe? Muito cuidado. Muita gente tenta embasar também. Por exemplo, se você fizesse um texto favorável, Alexandre, não seria uma boa então usar esses dados? Seria. Ótimo. Mas você não pode fugir do seu compromisso de opinar. Esses dados estarão a serviço da sua opinião. Esses dados servirão como uma ótima base para você opinar. Percebe? É diferente. Outra coisa, às vezes as pessoas, e aí nos dias de hoje, né, eu não vou entrar aqui em discussões que fogem do propósito dessa mini aula de dicas, mas assim, as pessoas estão contestando hoje até o que já foi comprovado cientificamente. Então toma cuidado para não aderir a esse tipo de discurso que vai evidenciar para a banca examinadora algumas deficiências aí em relação a essa confusão. E outra coisa, não reproduza expressões ou ideias que já caducaram. É sempre interessante falar sobre isso, né? Eu fiz esses comentários em alguns áudios enviados. Muita gente usa como, atenção, mais aspas aí, usa como argumento, muito entre aspas, né? A expressão mimimi para contestar certas posturas questionadoras. Então, um sujeito faz um comentário racista na sua rede social. Há uma reação. E aí o sujeito que fez o comentário, ele vai se defender dizendo que não foi aquilo que ele quis dizer, que ele foi mal interpretado, que era um ambiente privado e aí ele estava entre amigos e fez a brincadeira. Repare que é sempre culpa de outra coisa. É culpa de alguém que vazou o que ele falou, é culpa da pessoa que interpretou mal o que ele falou. Nunca é o sujeito assumindo que errou. Ou quase nunca. Né? E aí muitas vezes, né, vocês já devem ter ouvido isso, e eu espero que vocês não sejam reprodutores desse tipo de comentário assim: hoje está tudo chato, não pode falar mais nada. É isso mesmo, não é que você não possa falar mais nada. Se você só tem bobagem para falar, é uma pena. Você pode falar muita coisa. Só que você não pode mais compactuar com opressões, com discursos que oprimem grupos
que há séculos vêm sendo oprimidos. Ah, é mimimi. Não, não é mimimi. É realidade. São grupos que vêm sendo oprimidos e dependendo do grupo, dependendo do caso, você pode até cometer crime. O racismo não é mimimi, racismo é crime. Então muito cuidado com isso também. Não coloque no seu texto nada que tenha contato com isso. Por exemplo, eu corrigi muita gente que escreveu em redação mercado negro. Não se usa mais mercado negro. Ai, que frescura, agora também não pode escrever nada. O preconceito está na cabeça de quem lê, de quem ouve. Não, a expressão mercado negro é preconceituosa. Isso não é uma opinião, isso é um fato. Aceite você ou não, queira você ou não, é um fato. Se você escrever isso, você vai ser punido. Há pouco tempo houve uma discussão sobre o verbo denegrir, né? Até uma professora que participou de um programa e chamou as pessoas que condenam o uso do denegrir de burras, de ignorantes, porque denegrir na etimologia não tem nada a ver. A etimologia não é a única responsável, né, pelo valor que a palavra tem. A gente tem mudanças na linha do tempo e as palavras perdem o significado original, muitas vezes adquirem um tom que pode ser pejorativo. E se há um grupo solicitando que essa palavra não seja mais usada, porque essa palavra incomoda, porque essa palavra traz uma certa dor para esse grupo, vale refletir sobre. Ou a gente tem que usar. Percebe? É mais ou menos por aí que a gente deve pensar na hora de escolher certas palavras e expressões que a gente vai usar na redação. Então, não entra nessa de achar que é mimimi, que você agora não posso falar mais nada. Você só tem isso para falar? Não tem mais outra coisa? Você pode falar bastante coisa. Mas se isso fere um grupo, se isso contribui para a opressão de um grupo, se isso pode levar a comportamentos que vão ser agressivos com relação a certos grupos, não cabe. Isso não cabe mais na redação. Estou colocando vocês assim dentro do que é a realidade hoje. Beleza? Pensem nisso no domingo. Galera, a parte de redação, resumidamente, é isso, tá? Vejam o tema. Eu sugiro, inclusive, que vocês, quando o fiscal autorizar lá o início da prova, já dá uma olhadinha no tema, só para você saber mais ou menos sobre o que é, ter uma ideia, uma noção. Vai para a prova objetiva lá, marcar a sua letra A, a sua letra B, a sua letra C, vai lá fazer a prova objetiva. Provavelmente ali em alguns textos, em alguma matéria, provavelmente você pode ter contato, você vai ter contato com alguma coisa que tem relação com o tema, isso é muito comum. Dá uma refrescada na memória ali, tem um texto que tem um ponto de contato com o tema, pode acontecer. Fez a objetivo, marcou o cartão resposta, 1h10, 1h20, 1 hora para fazer o rascunho e o texto final. Organização, clareza, objetividade, posicione-se, faça com que os seus argumentos sejam o principal elemento da sua redação. Pode trabalhar com fatos, pode narrar episódios, mas sempre a serviço da sua opinião sobre o tema, para você chegar perto da nota máxima. A parte de correção formal de língua portuguesa e a prova objetiva, a gente comenta agora nesse final, rapidinho, só refrescando aqui a memória em relação a alguns aspectos, alguns tópicos que eu vi cobrados nas provas mais recentes, digamos assim, nas provas dos últimos 3 anos, né, de 2019, 2018, 2019 para cá. Então, pessoal, olha só, empregos de tempos e modos verbais é uma banca que gosta de cobrar isso, principalmente quando o verbo destacado lá no enunciado está no pretérito imperfeito. Na primeira conjugação do pretérito imperfeito termina em VA, você sabe isso, né? Cantava, falava, estudava, mas na segunda e na terceira conjugação esses verbos terminam em IA, né? Vendia, partia. Então essa terminação IA, vendia, partia, escrevia, temia, às vezes a banca destaca uma forma verbal no pretérito imperfeito, sendo uma forma verbal da segunda ou da terceira conjugação, né? Terceira conjugação, e sugere a você um futuro do pretérito com R e A. Lá na letra B, na letra C aparece um R e A. Fique atento a isso, porque o R e A é futuro do pretérito, não pretérito imperfeito, tá? Mas reconhecimento de emprego de tempos e modos verbais é um assunto que vem caindo. Se até
domingo você conseguir um espaço aí para dar uma revisada, né? Fica a dica, né? Tá em cima da hora, mas de repente você consegue. Na parte de concordância verbal, pessoal, a banca tem trabalhado muito aquelas estruturas partitivas de porcentagem ou fração, que são estruturas que permitem quase sempre dupla concordância. Você sabe quando você usa, por exemplo, a maioria, né? A maioria D, grande parte D, você pode trabalhar a concordância tanto com essa expressão partitiva, a maioria dos alunos pediu revisão, pediu, vai concordar com a maioria, mas você sabe que a norma culta também legitima, também autoriza a concordância com o especificador. A maioria dos alunos pediram revisão. As duas concordâncias são válidas. Porcentagem, né? Você pode dizer 10% da população pediram para concordar com 10, ou 10% da população pediu para concordar com população. Um terço dos professores, você pode dizer pediu para concordar com ou um terço dos professores pediram para concordar com professores. São 3 casos que admitem a concordância com a expressão partitiva, o número da porcentagem ou o numerador da fração, e a concordância com o especificador. A cilada, que não é algo muito comum na Selecom, é a banca jogar tanto a partitiva, tanto o numeral da porcentagem, tanto o numerador da fração, como o especificador no mesmo número. Por exemplo, 1% da população é uma estrutura com 1, que é singular, e população, que é singular. Então o verbo só pode ficar no singular. 10% dos moradores é uma estrutura com 10 no plural e moradores no plural. Então o verbo só pode ficar no plural. É o mais elaborado que a banca pode fazer, o que, vamos combinar, não chega a ser tão sofisticado assim, tão difícil. Beleza? Então, em concordância verbal, eles têm trabalhado muito isso. Verbo haver no singular, no sentido de existir e ocorrer, principalmente nas locuções verbais. Né? Pode haver novidades, deve haver modificações. O auxiliar fica no singular também. Muito comum a galera se confundir, aceitar um podem, um devem haver. Cuidado com isso. O verbo haver comanda a locução verbal e o auxiliar fica no singular. A mesma coisa o verbo fazer indicando o tempo, tá? Cuidado com esse negócio de fazem 3 horas que estou esperando, fazem 10 anos, é sempre no singular. Faz 10 anos que moro aqui, faz 3 horas que estou esperando, vai fazer 5 meses que ela se mudou, vai fazer 10 anos que comecei a trabalhar nessa empresa. Muito cuidado com essas construções aí dos verbos impessoais. Vamos lá. Já falei um pouco de conectores na parte de redação, vale retomar agora aqui, mas principalmente, agora pensando na parte objetiva de língua portuguesa, pessoal, principalmente os conectores de causa e consequência, condição e oposição. Oposição tem a concessiva e a adversativa, né? A gente sabe disso. Conectores assim perigosos, que são conectores que aparecem muito nas provas, muito nas gramáticas, porém não são muito usados no dia a dia. Por exemplo, porquanto, né? O porquanto é um elemento usado para a relação de causa e efeito. O porquanto é sinônimo do porquê. Cuidado para não confundir com conquanto. Conquanto é concessivo, é sinônimo de embora. Então, conquanto tenha se dedicado à empresa, foi demitida. Ou seja, foi demitida embora tenha se dedicado à empresa. Há um contraste aí, uma quebra de expectativa, né? Não se espera a demissão de alguma pessoa dedicada à empresa. Então serve um embora, o conquanto, o apesar de, com mudança no verbo, claro, né? Ainda que, são elementos concessivos. Então, porquanto, causal, explicativo, né? E conquanto, concessivo. Cuidado com esses dois. Cuidado com aquelas palavras que geralmente vem à nossa memória assim. Qual é a classe gramatical de mal com L? Aí a pessoa fala, mal com é mal. Mal com um é adjetivo, que é o contrário de bom. Mal com L é advérbio, que é o contrário de bem. Tem aquele esquema que a gente aprende desde pequeno, né? Mal com L faz oposição a bem, que é advérbio. Mal com U faz oposição a bom, que é adjetivo. Só que mal com L, palavra mal com L pode ser conjunção temporal, né? Indicando uma ideia de tempo, de até imediatismo, né? Mal cheguei, percebi que o ambiente estava tumultuado. Esse mal cheguei não quer dizer que eu cheguei mal. Esse mal cheguei quer dizer assim que cheguei. Eu percebi o ambiente tumultuado imediatamente após a chegada ou no momento em que cheguei. Então é um mal com L conjunção. Então às vezes a banca tira aquela palavra da classificação que vem à memória em primeiro lugar, aproveitando que ela no texto está inserida com um outro valor, com uma outra categoria. Legal? Beleza. Estamos acabando, hein?
chegando ao final já. Pronomes oblíquos átonos, aquela história do o. Galera, o, a, os, as, lolá, loslás, como complemento de verbo que não pede preposição, e o lê como complemento de verbo que pede preposição. Eu vou ser bem sucinto aqui, bem rápido, né? É o seguinte, galera. Lembra aquele personagem de novela que dizia para a esposa, né? Vá se preparar que hoje eu quero lhe usar. Ali na novela, né, ele falando, vá se preparar que eu quero lhe usar. Esse lhe nem é tão agressivo, é uma conversa informal entre marido e mulher. Lembre-se na prova de que o lhe ele vai entrar em cena como complemento verbal se o verbo pedir preposição. No caso, quem usa alguém. Usar não pede complemento preposicionado, então eu vou usá-la. Eu uso alguém, não lhe usar. Eu convido alguém, então eu vou convidá-la e não convidar-lhe. Beleza? Para usar o lhe tem que ser objeto indireto, né? Tem que ser um complemento preposicionado. Por exemplo, entreguei-lhe o relatório, entreguei o relatório a alguém, a você, a ele, a ela. Então, na hora que a banca trabalha pronome oblíquo átono, ela joga com bastante frequência um lhe como um complemento direto, o que não pode, ou um o, a, os, as, lolá, loslás, noná, nosnás, como complemento indireto, que também não pode. Tá? Dá uma revisada nisso, isso tem caído bastante. Crase é muito amplo, claro que eu não vou aqui nessa reta final ficar discorrendo sobre tudo que envolve a crase, mas fiquem atentos a erros, como por exemplo acentuar a vogal A com acento de crase antes de palavra masculina, né, antes de substantivo masculino, a vogal no singular antes de palavra no plural, não a crase, quando a vogal A vem no singular antes de palavra no plural, e antes de verbo. Muita gente está acentuando a vogal A antes de verbo, não existe crase nesses casos. Em acentuação gráfica, eles têm perguntado muito a justificativa. Então eles vão pegar, por exemplo, uma palavra do texto, que está lá na linha 89, né? O texto que vai cair na prova de vocês deve ter 130 linhas. Então vai estar lá na linha 89 uma palavrinha acentuada, e aí eles vão dizer o seguinte, a palavra destacada, né? Apareceu lá, índio. Aí a palavra ela obedece à mesma regra de acentuação que, aí vem lá nas opções, no cardápio, uma palavra que vai receber acento pela mesma regra de índio. Ou seja, a questão aí não é você saber se rola ou não rola acento. A questão é por quê. Então, índio leva acento, que é uma paroxítona terminada em ditongo, né? Índio, paroxítona terminada em ditongo. Aí a banca joga lá, por exemplo, na letra A, índice. Índice não é paroxítona terminada em ditongo, índice é proparoxítona, né? Ímpeto é proparoxítona. Você tem que procurar ali no cardápio uma paroxítona terminada em ditongo. Eles usam muito aquela regra da vogal I fazendo hiato, né? Saída. Saída é a regra do hiato. Ímpeto não tem nada a ver com a regra do hiato, é proparoxítona. É a mesma vogal acentuada, mas a regra é diferente. Regras de acentuação gráfica podem ser exploradas na sua prova, e a saideira aqui, que a gente já está em cima da hora, a parte de interpretação de textos, galera. Olha só, essa é a parte mais certa, né? A Selecom vai trabalhar com vocês, ela gosta de trabalhar com textos com uma relativa extensão, dependendo da ocasião. Pode rolar aquele texto de 2 colunas, né? Não é só a primeira coluna da folha, vem uma coluna, depois vem um pedaço do texto na outra, às vezes até 2 colunas inteiras. Eu brinquei ainda agora aqui que vai ser um texto de 100 e poucas linhas, claro que eu exagerei, foi uma hipérbole, mas assim, leia o texto sem querer se livrar dele, leia o texto digerindo o que cada parágrafo diz. Pega a caneta, assim, primeiro parágrafo, apresentação do tema aqui, esse texto é sobre a cultura do cancelamento, sei lá. Aí vem lá, ou então sobre segurança pública, aí a importância de segurança. No segundo parágrafo ele explicita uma informação que ele deu no início, né? Ele partiu de uma informação muito específica e agora ele ampliou, ou o contrário, ele fez uma afirmação genérica no primeiro parágrafo e agora está contando um caso específico. Aí no terceiro parágrafo ele ampliou um pouco a discussão, no quarto parágrafo ele... Então tenta, de certa forma, anotar ali com a canetinha as ideias principais de cada parágrafo. Quando você chegar às perguntas, você já não fica tão perdido, tão perdida, você mais ou menos sabe, você está sabendo onde aquele questionamento vai ser encontrado no texto. E eu digo isso porque eu vejo muita gente com ansiedade para fazer rápido e sem paciência para digerir o texto. Quando vai fazer as questões de interpretação, essa falta de consistência na leitura muitas vezes compromete o que o candidato precisa fazer. A Selecom não é uma banca chegada a pegadinhas, não elabora questões muito capciosas em interpretação de texto,
mas o mínimo de desatenção pode comprometer muito o seu resultado. Então leia o texto concentrado, concentrada. Alexandre, mas aí eu vou ler, vou reler, vou anotar, vou perder muito tempo. Você não vai perder muito tempo, você vai ganhar consistência, vai ganhar bagagem, segurança para responder as perguntas adequadamente. Algumas opções que a banca coloca são facilmente descartadas. É muito comum descartar pelo menos 2 opções, às vezes até 3, facilmente. Não tem nada a ver com o que foi solicitado, não tem nada a ver com o texto. E às vezes rola aquela dúvida entre duas, né? Você está ali olhando, pô, a B e a C são bem interessantes. A B está aqui na linha 12, na linha 13, e isso que ele colocou na C está na linha 21, na linha 22, e agora? Na hora que, se isso acontecer, lá na hora que você ficar na dúvida, tem lá a B e a C, você viu a B no segundo parágrafo, viu a C no terceiro, preste bastante atenção ao que está sendo solicitado no enunciado. O enunciado é a sua referência, o enunciado ele precisa ser bem digerido. Eu costumo usar um verbo, o enunciado precisa ser ruminado, você tem que ruminar o enunciado, sabe? É esse processo mesmo, meio asqueroso, mas é esse processo, é ler, reler, é ficar ali um tempo até você entender exatamente qual é a sua missão. O enunciado compreendido é geralmente o caminho para você. Nessa situação de 2, eliminar uma, porque você vai ver que embora aquilo ali que você esteja vendo na letra B faça sentido porque está no texto, a banca só trocou 1 ou 2 palavras, tá aqui no texto, faz sentido, mas não se conecta com o que foi solicitado no enunciado. O enunciado solicitou alguma coisa que tem muito mais a ver com a letra C. A letra C tem muito mais a ver com o que foi solicitado. Então é um bom critério você processar bem o enunciado, sem pressa, tá? Leia o texto sem pressa, digerindo. Também não é para ficar ali meia hora lendo o texto, não é isso? Mas leia anotando as ideias principais, e quando você fizer as perguntas sobre o texto, você vai perceber que você já tem mais segurança e mais bagagem. Fique atento e atenta a algumas estratégias, como, por exemplo, a banca inverter relação de causa e efeito. O texto diz que X aconteceu e por conta de X aconteceu Y. A banca na letra C da questão 4 vai inverter, vai dizer que Y aconteceu por causa de X. Ela tem um dom de inverter essa noção de causa e efeito. Não só a Selecom, né? Todas as bancas fazem isso. Cuidado com extrapolação, cuidado com aquilo que a banca joga, que pode ser até senso comum, mas não faz parte da discussão do autor do texto. Ele está lá falando sobre a questão da falha na segurança. Ele está apontando problemas na segurança pública, que precisa ser assim, desse jeito, está lá, discutindo isso. Aí a banca joga lá na letra C da número 2, de acordo com o texto, bota lá, corrupção policial. Pô, o texto tem a ver com falhas de segurança pública, corrupção policial. Só que o autor do texto não caminhou nessa direção. Ele preferiu falar sobre falhas de segurança pública adotando outros princípios ou destacando outras situações. Ele não mencionou corrupção policial. Então, por mais que esteja ali e seja senso comum, e seja fato, e seja conhecido, se não foi alvo de questionamento e discussão por parte do autor do texto, não serve. Tá? Cuidado com essas extrapolações, principalmente quando o que for oferecido tiver contato com o senso comum. Cuidado com a transferência de atributos, né? Às vezes o texto fala sobre 2, 3 elementos, A, B e C, e aí na hora que fala sobre B, enumera, apresenta alguns atributos, o examinador pega um deles e transfere para o elemento A, lá na letra D, na letra A de alguma opção. Então não é porque está no texto necessariamente que vai ser a resposta, às vezes há um desvio. Não, isso que ele está falando aqui não tem nada a ver com esse elemento, tem a ver com o outro. Por isso que é bom pegar a canetinha e fazer as anotações. Mas o principal é ler o texto com a devida atenção para não, digamos, não pecar por precipitação. Né? A precipitação pode levar você a um erro. Outra coisa que eles gostam de cobrar em relação ao texto é a ideia central. E aí é claro que quando eles cobram a ideia central, eles oferecem muitas ideias periféricas. Como é que a gente percebe a ideia central? A gente nota que o autor do texto ele transita, né, ele vai de um parágrafo para o outro, mas ele continua tocando naquela ferida ali, tocando naquele assunto ali. Então é o centro mesmo. Interessa a ele discutir aquele tópico. O que ele fala além daquele tópico no parágrafo seguinte, no outro, está a serviço daquilo ali. Né? A ideia central é algo muito questionado pela Selecom. Finalidade de um fragmento, de um segmento no texto, com que propósito o autor utilizou aquele fragmento, isso também é comum. Às vezes ele usa um fragmento para exemplificar uma situação que ele apresentou de forma genérica, às vezes ele usa para comprovar uma tese apresentada, para comprovar uma afirmação feita. Então também é bastante comum a Selecom fazer perguntas sobre a finalidade de determinados trechos ou segmentos no texto.
Pessoal, é isso. Não tem, né, como ficar inventando a roda às vésperas da prova. A intenção, né, quando o curso propôs essa aula de véspera, né, essa aula de dicas, a intenção é justamente jogar aqui assuntos que podem aparecer na sua prova domingo, e se algumas coisas ditas aqui ajudarem, né, se você tiver contato no domingo com algumas coisas que foram trabalhadas aqui, revisadas, ainda que de forma bem sucinta, bem resumida, já vai ter, vai ter sido válido, né? Respirem fundo. Eu sei que é inevitável ali uma sensação de ansiedade, né? Uma certa agonia, não sei nem se dá para dormir direito na véspera, mas não coloca muito peso nos ombros, não. O que podia ser feito já foi feito, né? Creia que você deu o seu melhor, deu o que foi possível, cada um sabe, né, onde o calo aperta. E no domingo tenta controlar a ansiedade, vai ter um pouquinho de ansiedade, claro, administra bem o tempo. Espero honestamente que vocês sejam muito bem sucedidos. Depois, se possível, dê um retorno pra gente. Tá legal? É isso, galera. A gente se fala. Até a próxima.